cheira a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho. Olá, graça e paz, meus queridos, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria no meu coração que eu estou aqui mais uma semana, com a graça de Deus, fazendo esse programa maravilhoso, que é o programa Não Desista dos Seus Sonhos, que tem como objetivo divulgar projetos e ações sociais que interessam a nossa sociedade, falar também sobre temas na área de saúde que são importantes para orientações para a nossa sociedade e falar principalmente da palavra de Deus. Eu quero neste momento convidar vocês, onde vocês estiverem, que vocês possam se colocar na presença de Deus, fechar os olhos, se prostrarem na presença de Deus para que nós possamos pedir as bênçãos dele sobre o nosso programa. Você pode colocar um fundinho musical para a gente orar? Tá? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, na sua presença, Senhor, nós te louvamos, Paizinho querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, ó Pai, porque o pecado te afasta de ti, Senhor. Que o Senhor possa estender sua misericórdia, ó Pai, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada ouvinte, ó Pai. Que a tua misericórdia, o teu poder e a tua graça possa alcançar cada vida que está nos ouvindo neste momento, Senhor. Sê conosco, Paizinho querido. Continue nos ajudando, continue cuidando, ó Pai, da nossa cidade, ó Pai, do nosso país, Senhor. Levanta homens e mulheres dispostos, ó Pai, a ajudar o próximo, ó Pai, a governar esse país com sabedoria, Senhor. Nós pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor venha nos usar conforme a Tua vontade, que o Senhor me capacita para que eu possa falar da Tua palavra, Pai. Que o Senhor visita cada lar, meu Deus. Que o Senhor coloca a Tua alegria, a Tua unção, a Tua graça sobre cada casa de Santa Fé, sobre onde cada um estiver nos ouvindo, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Pai. E que Teu Espírito Santo neste momento tenha total liberdade na minha vida, na nossa vida, Pai, para que nós possamos alcançar a vida, Pai, de quem está nos ouvindo. Muito obrigada, Paizinho querido, que neste momento o Senhor possa renovar os sonhos de cada um, que cada um possa alinhar os sonhos e a vontade à sua vontade, Pai, porque a Tua vontade, Paizinho querido, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Fica conosco, Pai, nos presenteie, Pai, com a Sua graça e com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, hoje nós vamos ter um programa muito especial, como todos os outros. Eu vou fazer um momento da devocional e depois nós vamos falar sobre fibromialgia, que é um problema de saúde, uma doença que está em alta, né, que está atingindo muitas mulheres principalmente. Por isso eu convidei a Karine. Muito obrigada pela presença, tá? Obrigada, Milane, por ter me convidado. Estou muito feliz por estar falando de um assunto tão relevante pra gente. A Karine, ela é ex-aluna do Centro Universitário da FUNEC, ela foi minha aluna e, por sinal, uma excelente aluna. Ela é especialista em neuro adulto e infantil. E depois nós vamos conversar um pouquinho com a Karine. Nós vamos falar sobre esse tema tão importante que é a fibromialgia. Então, que vocês possam continuar nos acompanhando, assistindo a nossa live e compartilhando a nossa live. Tá? Eu gostaria de, primeiro, fazer uma prestação de contas em relação ao projeto Não Desista dos Seus Sonhos, que ontem nós fizemos uma entrega de alimentos na Santa Casa, aqui de Santa Fé do Sul, que foram os alimentos arrecadados pelo testemunho que eu ministrei em Jales, na Igreja Nazareno, e em Canaã, no Centro de Convivência do Idoso. Então, ontem nós ficamos muito felizes de fazer a entrega do alimento na Santa Casa, até mesmo porque a hora que nós chegamos na Santa Casa, eles estavam com uma lista para ir no supermercado fazer compra, e muitos daqueles itens que estavam na lista, a nutricionista, a Márcia, ela foi excluindo da lista. Então, assim, foi um motivo de muita alegria poder contribuir. A gente sabe que é pouco,
mas é um pouco que ajuda muito, se todos se colocassem à disposição de estar ajudando não só a nossa Santa Casa, mas todas as entidades sociais da nossa cidade, da nossa região. E eu volto a falar que ontem uma pessoa me perguntou: Milene, mas o que você fala no seu testemunho? O meu testemunho, eu abordo sobre grandes livramentos que Deus já me deu, desde a época de adolescente, que eu fui fazer o curso de fisioterapia, que eu queria muito ser uma profissional da área da saúde, e graças a Deus eu consegui, Deus me fez assim, me honrou com este sonho, eu louvo a Deus por isso. Depois eu falo da morte precoce da minha mãe, que foi um momento de luto na minha vida. Eu falo da endometriose, que foi o grande milagre da minha vida, por toda a complicação da doença que eu tive, tá? E eu falo de alguns sonhos que Deus despertou em mim do ano passado para cá. Então, assim, é um testemunho muito edificante e que tem despertado grandes sonhos em quem tem ouvido e participado. E ele também é um trabalho motivacional e evangelístico, e principalmente de ajuda social. Então eu me coloco à disposição para estar ministrando o meu testemunho para as igrejas, para as escolas, voltando a ressaltar que é um projeto filantrópico, sem custo nenhum, tá? E que eu faço de bom grado e de coração para engrandecer o nome do nosso Deus e para ajudar as nossas entidades. Eu louvo a Deus porque Ele confiou esse trabalho em minhas mãos, que hoje é o projeto Não Desista dos Seus Sonhos. Então, essa é a prestação de conta que eu gostaria de fazer. E agora, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade está muito relacionada com a fibromialgia, que é a doença que nós vamos abordar hoje, eu juntamente com a Karine, que é fisioterapeuta, especialista em neuroadulto e infantil, minha ex-aluna, como eu já disse aqui, pratas da casa da Unifunec. Você mora em Santa Fé, né? Agora eu tô morando em Santa Fé. Voltou para Santa Fé. Voltei. Estava em Rio Preto, terminei a pós, voltei para Santa Fé. Que bom. Seja bem-vinda sempre. O bom filho a casa retorna. Né? Então eu gostaria de falar para vocês, meus queridos, que Deus, Ele cuida do nosso passado, cuida do nosso presente e cuida do nosso futuro. Então eu selecionei 3 versículos da Bíblia para eu poder compartilhar um pouquinho esse momento devocional com vocês. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus nos diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tá? Então, Deus, Ele sabe todas as coisas. Por mais que seja difícil entendermos no momento o agir de Deus na nossa vida, Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo e cuidando de tudo daqueles que confiam nele. Tá? E quando eu penso e falo que Deus Ele está no controle do nosso tempo, eu compartilho com vocês aquela passagem de 1 Pedro, do capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Quem estiver com a Bíblia em mãos, pode abrir para me acompanhar, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7, que fala assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém? Se você crê, já coloca um amém na nossa live. Então, meus amados, prestem bem atenção. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O verbo aqui, ele está no presente. Está falando que Deus cuida de nós. Tá? Então, assim, não andeis ansiosos por nada. Né? Lançai toda a nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Então, se nós sabemos que tem um Deus que cuida de nós, por que nós vamos viver com ansiedade, com angústia, com tudo isso que faz mal para a nossa saúde? Porque nós sabemos que a maioria das doenças hoje são doenças psicossomáticas. O que seriam essas doenças psicossomáticas? São doenças que elas têm origem na nossa mente. É o que eu sempre digo para vocês. Vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso coração, tá? Porque as doenças, elas têm origem na nossa mente, muitas delas.
Por isso que são chamadas de psicossomáticas. E a maldade, o pecado, ele tem origem no nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E que maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Tá? Porque a palavra de Deus, ela é imunidade. Imunidade para o nosso coração, imunidade para a nossa mente. Para que eu e para que você, meus queridos, não fiquemos doentes. Para que nós temos não só uma saúde espiritual, mas que também nós venhamos a ter uma saúde física, uma saúde mental, tá? Além de tudo isso que nós temos de informação de hoje na área da saúde, nós sabemos que hoje nós vivemos a era da informação. É até difícil de assimilar tantas informações. E por esse motivo, muitas pessoas deixam de viver a era dos sonhos para viver a era dos desejos. Porque é tudo muito rápido, é tudo para agora, é tudo para o ontem. E isso acaba gerando o quê? Nos tornando seres humanos ansiosos, preocupados, angustiados. E as doenças psicossomáticas estão cada vez com uma incidência maior, nos acometendo numa gravidade maior. É por isso que eu chamei a Karine aqui hoje, para que a gente possa falar sobre fibromialgia. Tá? E para finalizar esse momento devocional, para a gente entrar no assunto de hoje, que é o que mais nos interessa, que é a fibromialgia, como eu disse para vocês que Deus cuida do nosso passado, Deus cuida do nosso presente, Deus também cuida do nosso futuro, que você possa descansar nessa palavra. Em Mateus 6, versículo 31, a partir do 31, fala assim, deixa eu só localizar aqui na minha Bíblia, que eu vou ler ele para vocês, porque vem muito de encontro com a nossa necessidade. Fala assim, Mateus 6, versículo 31. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que eu vou arrumar comida? Onde é que eu vou arrumar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que sempre estão procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe de tudo que vocês precisam. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades, tá? Então, que vocês possam, eu sei que não é fácil, tá? Mas é de coração que eu estou falando isso para você nessa tarde, que Deus colocou no meu coração, que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus, que você possa tomar posse dessa palavra. Lance toda a sua ansiedade nas mãos de Deus, porque Ele cuida de nós, no passado, no presente e no futuro, que pertence só a Ele. Por mais que nós soframos, não vai mudar. A única coisa que pode mudar é o quê? É nós termos uma vida debaixo de oração, regada a oração e a palavra de Deus, para que a gente possa entender a vontade de Deus, os desígnios dele e deixarmos de viver de uma maneira ansiosa. Tá? Karine, vamos então partir para o nosso segundo bloco. Deixa eu cumprimentar o pessoal da live. Eu quero cumprimentar a Dani Trombeta, nossa parceira, também do projeto Nos Desista dos Seus Sonhos. Um beijo, Dani, Deus abençoe. A Vanessa Oliveira, boa tarde, Vanessa. Andréia, nossa parceira também do projeto Não Desista dos Seus Sonhos. A Michele Podenciano, a Ana Paula, nossa parceira também lá do bairro Eldorado. A Leidirene Moura, que Deus abençoe. E a Ruth Lacerda. A Ruth, um beijo, Ruth. Nós já vamos falar sobre fibromialgia. Ela está falando que o assunto é bom. Eu tenho fibromialgia por enquanto, porque Jesus não me curou. Jesus já me curou de muitas coisas. Isso para Jesus não é nada. Realmente, não é nada mesmo, tá? Nós sabemos que Ele é o grande médico dos médicos, né, Ruth? Nossa amiga também, Beth Souza, acabou de entrar. Continue acompanhando a nossa live, comentando. E nós vamos fazer o sorteio de uma sessão de acupuntura, que é muito bom também para aliviar os pontos de dores causados pela fibromialgia. Não é, Karine? O
ótimo, né? Bom, como que a gente pode falar da fibromialgia, né, Milene? Essa doença que atinge cerca de 10% da população mundial e 3% da população brasileira, né? E a população mais atingida é as mulheres, na faixa etária aí dos 30 aos 55 anos. Ela é uma doença, vamos dizer, camuflada, né? Sim. Porque ela vem com vários outros sintomas de outras patologias que a gente conhece, como a artrite reumatoide, o lúpus. Então a pessoa passa por um processo até descobrir a doença, um processo muito doloroso, muito frustrante, né? Porque ela não tem uma característica própria. Até o médico chegar no diagnóstico, fechar diagnóstico de fibromialgia, esse paciente já vem passando por um sério Desgaste, né? Isso, emocional. Verdade, Karine, até que a gente fala assim, né? A gente vai batendo um papo, porque às vezes eu vou lembrando de alguma coisa importante, ou você também, mas ela é considerada principalmente uma doença crônica, né? Que é uma doença que persiste por meses. E como você colocou muito bem, que ela pode se confundir com artrite, com artrose, com lúpus, a única diferença é que essas outras doenças, elas causam deformidades articulares, né? Porque a fibromialgia, ela atinge principalmente músculos, tendões, ligamentos. Então, na verdade, ela é uma doença ósseo-muscular. O que tem de comum também, que a gente consegue ver em todos os pacientes, que eles têm uma maior sensibilidade ao toque. Os pacientes, eles falam que é difícil receber um abraço ou toque, porque eles são muito sensíveis, que eles também têm compressões em pontos específicos, né? Que são os pontos gatilhos, né, os tender points. E é como se o sistema nervoso central desses pacientes, eles tivesse uma resposta exacerbada aos estímulos, né? Como se eles sentissem mais dor do que qualquer outra pessoa. Sim. E a etiologia a gente ainda causa, infelizmente, é desconhecida, né? Muitos falam de fator genético, que tem grande probabilidade de se ter uma pessoa na família, o restante da família ter também, né? Mas muitas pessoas desenvolvem isso após algum trauma físico ou psicológico, um grande estresse emocional, uma sobrecarga psicológica. E geralmente isso está associado à mulher, porque a mulher hoje em dia na sociedade ela tem que, né? A mulher hoje, ela desenvolver vários papéis. Ela se sobrecarregou, na verdade, né? Com essa inclusão dela na sociedade em todos os setores, ela acabou que também, ao mesmo tempo, aumentando muito o estresse, a ansiedade, tem toda a questão hormonal, questão de resistência muscular, que a gente sabe que o organismo da mulher, parte muscular, nós como fisioterapeutas, ela tem uma resistência muscular diferente da resistência do homem, né? E a mulher hoje, ela realiza os mesmos tipos de trabalho do que os homens. Então o corpo da mulher sente mais, até porque também tem o grande agravante, que é o fator hormonal, que os homens não têm. Não, mas os homens não têm resistência não, eles são muito mole. Porque se nós aguentarmos o que vocês aguentam. É verdade, Walter. E um dos sintomas, né? Os sintomas mais característicos da fibromialgia é a dor generalizada, que o paciente não consegue especificar um lugar que dói mais. Eles relatam dor no corpo todo, né? A dor ao toque, aquela sensação sempre de cansaço, que muitas vezes é confundido com a sonolência, né? Os distúrbios do sono, a insônia, as enxaquecas, as cefaleias, a rigidez articular, principalmente a matinal, né? Sim. Sensação de formigamento. E de esses sintomas, as pessoas muitas vezes desenvolvem a ansiedade e a depressão, né? E o que eu acho que mais pega nos pacientes de fibromialgia é a dúvida que todo mundo fica, mas será que sente essa dor mesmo? Todo mundo fica, né? Porque a fibromialgia, ela não tem uma lesão tecidual. Não tem como, não aparece em exames, né? Exames, né? Mas em estudos onde fizeram ressonância magnética em portadores, né, em pacientes com fibromialgia, eles realmente viram que as pessoas, elas realmente, nos pontos do cérebro onde é captado quando a gente sente dor, as pessoas com fibromialgia, elas realmente sentem essas dores que elas falam. A dor é real, ela não é uma dor imaginária,
como a maioria pensa, né? E os estudos apontam que 50% dos pacientes com fibromialgia têm depressão, que é um grande agravante, porque a gente sabe que a depressão ela dá mais insônia, mais fadiga, ela tem diminuição dos neurotransmissores, né, da serotonina, que tem um papel fundamental aí na modulação do humor, na fase do sono REM, que é a fase que a gente relaxa, descansa, no limiar de dor e também na noradrenalina, né, o que vai piorando ainda mais o quadro do paciente. Verdade, Karine. E As pessoas que não vão dormir, que não conseguem, ficam com dor na perna a noite toda. dor na perna, então, é porque assim, a dor na perna ela pode ser também um fator vascular, uma complicação vascular. Porque a fibromialgia, ela nunca é só um tipo de sintoma, como a Karine colocou aqui. A parestesia é um dos sintomas mais frequentes. O que seria? Formigamento nos membros, coceira, queimação, dormência, alteração de sensibilidade. E tem os pontos no corpo, que são vários pontos. Então, dificilmente a fibromialgia ela vai causar uma dor local. É uma dor generalizada, é uma dor difusa. Tá? Então, essa questão da dores nas pernas é mais caso mesmo de consultar um médico vascular. E o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico, como a gente já comentou, bem complicado, né? Muito. Difícil até chegar, fechar no diagnóstico, o paciente passa por vários médicos. O diagnóstico é feito mais através da descrição dos sintomas, né? Pelo paciente, essa dor difusa há mais de 3 meses. E a presença dos pontos gatilhos, que são os pontos dolorosos na região cervical, na região de segunda costela, cotovelos, região superior e lateral do glúteo, e a medial da Joelho, coxa, né? joelho. E, até então, exames de sangue não comprovam Isso, eu não sei se você fibromialgia, viu, eu né? até postei na arte, que cientistas americanos desenvolveram um exame de sangue de laboratório, que eles vão ver os níveis metabólicos no organismo, que dá para fechar o diagnóstico conclusivo de fibromialgia, mas eles acreditam que eles vão aplicar esse exame no Brasil, vai demorar aí um período de entre 4 e 5 anos, tá? Está em fase ainda experimental, mas já é um avanço dos cientistas. Graças a Deus, a gente ouviu falando aqui que o Deus que dá sabedoria e entendimento para o homem, então esses cientistas americanos já desenvolveram esse exame que é feito através de laboratório, é um exame de sangue, né, Karine? Então vamos aguardar. Porque até então os exames de sangue são feitos para eliminar as outras patologias que têm as mesmas características, Sim, né? Descartar os fatores reumatoides até o momento. Então, Karine, nesse caso aí seria indicativo, porque a primeira coisa quando uma pessoa tem dor, e é uma dor confusa, como a dor da fibromialgia, que é considerada uma dor difusa, uma dor esparramada, tem dia que ela aparece como dormência, tem dia que ela aparece como formigamento, tem dia que ela aparece como alteração de sensibilidade, tem dia que parece que os pés estão formigando, tem dia que é coceira, os sintomas dela são bem diferenciados. Qual seria o tipo de médico que nós poderíamos passar para os nossos ouvintes aqui para eles estarem procurando? Bom, o médico mais indicado é o reumatologista, né, Milene? Porque ele está mais... Até porque para descartar as outras doenças que pode ser confundido com a fibromialgia, né? E o paciente também, ele tem que, igual você falou, ele tem que perceber a rotina dele, se foi algum exercício que ele fez, alguma maneira de dormir, né, de um dia para o outro, que pode às vezes estar confundindo e não ser, né? E a pessoa ficar frustrada. Perfeito. O que causa, você falou, né, Karine, nós não temos ainda o diagnóstico preciso, né? A causa da etiologia. Fechado, né? Tem vários fatores. A gente acredita que um dos maiores fatores seja o fator psicossomático, que se origina na mente por vários motivos. E, infelizmente, como a Karine abordou, é bem na fase profissional produtiva da mulher, por excesso de responsabilidade e tantas outras coisas. Muito da pessoa desenvolver essa ansiedade, essa depressão, é porque é uma doença incapacitante, né? A gente sabe que os pacientes que têm a fibromialgia, quando ela está atacada mesmo, aguda, a pessoa não consegue, muitas vezes, levantar da cama, fazer suas
suas atividades do dia a dia, né? Então a pessoa vai se sentindo incapaz de estar num ambiente com outras pessoas, de não ter funcionalidade, né, no meio, na sociedade. Então isso vai agravando mais o caso. Por isso que muitas vezes o tratamento é feito também com antidepressivos para ter esse aumento do nível, né, de serotonina e noradrenalina. E também o tratamento fisioterapêutico, que a gente não pode deixar de citar, que é importantíssimo. É nossa área, né? Nós temos que... O Karine, e assim, então, pra gente entender, né? Não tem cura a fibromialgia. Os tratamentos seriam para evitar a evolução da doença. Isso. E o paciente viver com uma qualidade de vida melhor. Mas até o momento não tem cura. É uma doença crônica, a gente ainda não desenvolveram a cura, né? A gente espera que, como a ciência está tão avançada, que daqui a uns anos, né, possa ter alguma coisa para, pelo menos, se não tiver a cura, pelo menos chegar próximo a ela, né? Próximo a ela, é isso. Vamos partir para o tratamento? Vamos. Agora tem um leque de tratamentos, né? Eu acho importante, assim, se você quiser abordar o tratamento fisioterapêutico, se eu for, conforme também aqui eu vou lembrando de alguma técnica importante, eu vou colocando para os ouvintes, mas como você já disse, é muito importante fazer a terapia comportamental com o psicólogo, ir no psiquiatra para ver se é preciso tomar um antidepressivo, um ansiolítico, que vai ajudar também na evolução da doença, a controlar os sintomas, não que isso vai curar, tá? Algumas dicas como atividade física, uma caminhada, boa alimentação. A gente sabe que tem alguns alimentos que potencializam, tá? Nós não falamos aqui, mas a definição de fibromialgia, ela é uma doença inflamatória e uma doença crônica. Então, geralmente os medicamentos são analgésicos e anti-inflamatórios, tá? Os médicos não passam antibióticos no caso de fibromialgia. E como tratamento fisioterapêutico, Karine, o que você abordaria assim, na fase inicial, quando a pessoa acabou de ter o diagnóstico da doença? Bom, geralmente quando a pessoa acabou de ter, ela tá triste, né? Mas ao mesmo tempo aliviada de ter já tido um diagnóstico, né? Não tá procurando mais a causa. Mas geralmente esses pacientes, quando chegam pra gente, eles estão com muita dor. Então, uma das terapias que eu acho muito legal para o quadro é a hidroterapia, porque ela, além da água ser aquecida, ela causar esse relaxamento muscular, ela diminui a sobrecarga sobre as articulações, né? Então, eu acho que o paciente ele se sente muito melhor nesse meio. Para iniciar, a gente tem aí os meios de eletroterapia, né? O TENS, na fisioterapia, né? O biofeedback. Tem agora o tratamento novo da UFSCar, que é o uso do laser e do ultrassom, né? É uma técnica conjugada, né? Conjugada nova, mas é uma técnica diferente, porque até então a gente usa o TENS, o laser, o ultrassom nos pontos de dor. Sim, nos pontos gatilhos. Né? E essa técnica nova dos pesquisadores da UFSCar, eles estão usando nas palmas das mãos, porque os estudos que eles fizeram é que os pacientes com fibromialgia, a maioria tem maior neuroreceptores, terminações nervosas na palma da mão. Então, fazendo o tratamento na palma da mão, eles conseguem atingir maiores áreas, né, de analgesia do que nos pontos gatilhos. Até porque, né, Karine, a palma da mão, ela tem uma representação no córtex cerebral muito grande. Então, é uma região muito rica em terminações nervosas. E o legal desse aparelho é que, pelo menos, eles falam que até em maio ele já vai estar disponível no mercado. No mercado. Porque eles fizeram um estudo, né, com bastante pacientes do sexo feminino, mulher. Eles dividiram esses estudos em 3 grupos. 3 grupos recebiam o tratamento do laser e do ultrassom separadamente e nos pontos gatilhos, né? E 3 grupos recebiam o tratamento conjugado e na palma das mãos. Então, eles perceberam que os pacientes que recebiam o tratamento na palma da mão tinham uma melhora do quadro da dor, com a melhora da dor tinha a melhora do sono, a melhor disposição, do que os pacientes que recebiam o tratamento só nos pontos dolorosos, né? Excelente descoberta. Muito boa. Temos também o Pilates, né, Milene? Que é um Pilates que não tem tanta carga, porque o que a gente fala é que
não é que o paciente não pode desenvolver nenhum tipo de atividade, ele pode fazer a atividade que ele quiser, ele não vai ficar incapacitado, mas ele tem que respeitar o seu limite, ele tem que saber que ele não vai ser igual uma pessoa que não tem fibromialgia, fazer atividades em excesso, com muita carga, porque ele vai sentir mais dor e vai piorar, né? Porque geralmente ele tem essa dor, ele já vai para o exercício com essa dor e, como nós já falamos aqui, acomete todo o sistema músculo-esquelético. Então é diferente de uma dor muscular, né? Acomete tendões, ligamentos, fáscias. Então, no caso, o Pilates, o Karine, teria que ser um Pilates clínico, né? Clínico, muito né? bem orientado aí Sim. no caso. Todos os tipos de tratamento muito bem orientado, né? Porque o que acontece hoje em dia é aquele faz de tudo, vai, Pode tudo. e aí não tem uma regra, não tem uma pessoa ali capacitada te orientando, você faz de qualquer jeito, de qualquer postura, isso, em vez de ajudar, acaba piorando ainda mais, né? Então, o Pilates, com um profissional bem capacitado, ele vai trabalhar, corrigir a postura, realinhar, né? Todas as articulações do corpo, porque o Pilates trabalha o corpo como um todo, ele vai melhorar o condicionamento físico em geral, a amplitude articular, porque esses pacientes eles têm muita rigidez, né? Perfeito. A gente também tem os exercícios aeróbios, que são os cardiovasculares, que eles são importantíssimos, né? Que eles estimulam a produção dos neurotransmissores, da serotonina, que são hormônios bons para o nosso organismo, e diminui o cortisol, que é o neurotransmissor, o hormônio do estresse, na verdade. A gente também tem os tratamentos de fototermo, né? Que causam Sim. relaxamento muscular. Se você quiser explicar o que é certinho a técnica, porque nós duas somos fisioterapeutas, verdade. mas os ouvintes ficam bem em dúvida, né? Quando Gente, fala muito termos técnicos. O infravermelho, que é aquela luz vermelha que a gente aplica no paciente, ele causa um aquecimento no tecido muscular, né? Um relaxamento. Com isso o paciente tem um maior conforto. Isso. E a gente consegue manipular melhor, com menos dor, né? Do que pegar ele frio. Porque o calor relaxa, né? Ganha mais flexibilidade no músculo. Então, assim, gente, são tratamentos fisioterapêuticos convencionais. Existem tantas clínicas de fisioterapia na nossa cidade, né, Karine? Então, as pessoas, elas têm que ter em mente, quem tem fibromialgia, que não é só quando está na crise. Passou por uma semana estressante, aconteceu algo na família, atacou a fibromialgia, eu estou em crise, eu vou procurar ajuda psicológica, eu vou procurar fisioterapia. Não, tem que ser algo constante, regular na vida de quem tem. E a gente tem a manutenção, né? Como qualquer outra doença, tem que ter a manutenção. A gente vai ter os altos e baixos, mas a gente tem que estar sempre trabalhando o corpo, né? E a gente tem que investir na saúde da gente, porque a gente, hoje em dia, investe em tantas outras coisas, em roupas, em móveis, e acaba esquecendo o mais importante, né? Que é o nosso corpo, a nossa mente. O trabalho, igual você falou, multidisciplinar também é muito importante, porque não adianta nada a gente trabalhar o corpo se esse paciente não estiver trabalhando a mente dele. Sim. A gente não vai ter bons resultados clínicos, Às né? vezes a causa da fibromialgia dele não é nem por questão de imunidade ou genética, é totalmente psicológica, né? Então, O início dela. o tratamento em conjunto é muito importante para ambas as partes. Eu acho que trabalhando o psicológico e o corpo, a musculatura, o paciente tem uma resposta melhor, melhora da dor, né? Melhora do sono, porque muitas vezes o que causa essa rigidez, essa tensão muscular são as preocupações do dia a dia, e uma terapia é importantíssima nesses casos, né? Karine, assim, nós somos fisioterapeutas, mas assim, o que eu tenho aprendido na minha vida com Deus é que tudo, é indiferente da doença, do nome da doença, porque hoje existem várias doenças, cada dia surgem doenças diferentes. A gente tem que fazer um trabalho conosco, a gente tem que ter essa consciência de trabalhar o nosso físico, o nosso espírito e a nossa alma. A gente precisa estar com o físico bom, com a cabeça boa e estar lendo a palavra de Deus para nos alimentarmos espiritualmente. Porque senão, é só assim, a única maneira que eu vejo de hoje, no século XXI,
tanto trabalho, tanto compromisso, tantas coisas acontecendo, a gente conseguir ter qualidade de vida. Porque, claro, que tem coisa que não depende só de nós, acontece, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Tem algumas... Só colocar aqui, que enquanto eu estava pesquisando mais para vir conversar aqui, eu achei no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu achei muito legal, se os pacientes, os ouvintes quiserem estar entrando para ver, uma cartilha. Eles fizeram uma cartilha com cada doença reumatológica e tem a fibromialgia. Eles fizeram uma cartilha explicativa, lá tem o que é a patologia, as causas, o que os novos estudos falam, explicando tudo direitinho. Eu achei bem bacana para as pessoas entrarem. Está no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, entra lá nas cartilhas, fibromialgia, é bem interessante. Legal. Tem também um Instagram que é sobre fibromialgia e é bem ilustrativo, assim, os pontos de dor. Tem live com os médicos reumatologistas, fisiatras, diariamente. Então, assim, hoje o meu celular, graças a Deus, o meu celular ele me edifica muito, porque hoje a gente tem tudo em relação às devocionais, a Bíblia, as doenças, que a gente pode acompanhar no nosso celular hoje, né, para nos ajudar. E eu gostaria também de falar aqui em relação à fibromialgia, algumas recomendações para quem tem a fibromialgia. Que tome os medicamentos que ajudem a combater os sintomas, como a Karine colocou aqui, muitas vezes o psiquiatra vai passar um antidepressivo, um ansiolítico, o médico vai passar um anti-inflamatório, um analgésico, porque não é uma patologia que precisa tomar antibiótico. Evite carregar pesos. Por quê? Porque é uma doença que acomete todo o sistema osteomuscular. Então, se você carregar pesos, você vai sobrecarregar o seu sistema osteomuscular. Então, evite fazer atividades físicas, exercícios e até mesmo ter alguns tipos de posturas saudáveis durante o dia que vai evitar sobrecarregar a musculatura, tá? Fuja de situações que aumentem o nível de estresse. Difícil, né, Karine? Mas tem algumas situações que eu falo assim, não é nem instinto, que Deus, ele nos dá essa percepção, né? Às vezes tem alguns ambientes que são propícios para nos favorecerem estresse. Então, corram desses ambientes, tá? Que vocês possam se vigiar em relação a isso. Elimine tudo que possa ser perturbador no seu sono, como tá à noite, ficar vendo o celular, ficar dormindo com televisão ligada, luz de abajur, colchão que incomoda, temperatura no quarto se tiver muito quente ou muito frio. Então, se é uma doença que já causa transtorno no sono, procure deixar um ambiente do quarto bem agradável para que você possa ter um sono tranquilo. Porque o sono, ele é um grande regulador de neurotransmissores, principalmente nas pessoas que têm fibromialgia e também que têm até alguma alteração da glândula tireoide, tá? Procure posições confortáveis quando permanecer sentado por muito tempo. Parece que não, mas a postura sentada, ela aumenta a sobrecarga na coluna vertebral. Então, se você fica muito tempo sentado no dia a dia, no seu trabalho, no computador, procura ficar com a coluna ereta, com os pés apoiados no chão, evitar comprimir a linha que passa posterior ao joelho, ficar com o pescoço alinhado, não com a cabeça muito fletida, porque também aumenta a sobrecarga na região do pescoço, que já é um ponto de dor da fibromialgia. Então, tentar corrigir essa postura. Se você tiver uma bola em casa, uma bola grande, que a gente fala de bola suíça, tentar deitar nessa bola de barriga para cima e levar as pernas, que é uma posição que causa muito relaxamento na coluna. Porque, querendo ou não, a nossa coluna ela fica o dia inteiro em trabalho, o dia inteiro tensa para nos manter ou sentado ou em pé. E nós só deitamos durante a noite. E também tem algumas posturas para dormir que ajudam muito. Uma delas é a postura de lado. Você pode dormir de lado, colocar um travesseiro no meio do joelho, o outro travesseiro embaixo da articulação do cotovelo, tá? Sempre o quê? Embaixo das articulações, para aliviar a sobrecarga, para que você possa ter um relaxamento. Isso no caso, se você for portador de fibromialgia.
Considere a possibilidade de buscar ajuda psicológica, como nós já falamos aqui, de um psiquiatra, de um reumatologista, desculpa, gente, a língua que deu uma segurada, me perdoe, de um fisiatra, que também é especialista, e mantenha um programa regular de exercícios. Pode parecer contra a intuição, mas o movimento regular ajuda a prevenir as crises de dor, tá? Então o exercício, desde que ele seja bem orientado, ele só vai fazer bem para a sua saúde, tá? Se você tem dor no joelho por conta da fibromialgia ou no quadril, que são também os pontos de dores, use um tênis que tenha um bom amortecedor, que vai aliviar a descarga de peso durante a tua marcha. Respire profundamente. Nós aprendemos aqui já no programa com a psicóloga que a respiração profunda, ela relaxa muito. Por quê? O que seria a ansiedade? Aquela sensação de medo, de apreensão, quando eu vou passar por uma situação de estresse, ou quando eu tenho que tomar uma decisão que me causa apreensão. Então é a sensação de que tem alguém me enforcando. Algumas pessoas que têm ansiedade têm o sintoma de taquicardia, o coração acelera, sudorese, que a pessoa começa a transpirar, as mãos ficam geladas. Então tudo isso a gente tem que aprender a se controlar. Eu falo que é o domínio próprio. Na Bíblia fala que nós temos que ter esse domínio próprio, esse autocontrole, que é os frutos do Espírito Santo. Não é fácil, mas para o nosso Deus nada é impossível. Para isso nós temos que ter o hábito de fazer a nossa devocional ao acordarmos, e quem conseguir fazer à tarde, ótimo, excelente, e também na hora de dormir, tá? Vocês não têm ideia quantos são os livramentos que Deus nos dá a partir do momento que a gente sai da garagem da nossa casa com o carro, que vai trabalhar, que está na rua. Então a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus e pelos livramentos, onde eu tive mais uma vez certeza disso, tá? Então que vocês possam, de verdade, tudo isso que eu falei aqui, que a Karine falou, são dicas como fisioterapeuta, como profissional da saúde, como ser humano. Também, né? Isso. O planejamento também, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu não consigo, por exemplo, passar uma semana sem planejar minha semana. Então, se você tem também insônia por causa disso, faça seu planejamento, não deixe tudo para a última hora que vai te causar uma maior ansiedade, né? Faça seu planejamento semanal, tenha uma agenda. Isso te causa, né, uma maior saciez, você fica mais relaxado. Então não deixe as coisas acumularem para ficar ansiosa, tudo em cima da hora, né? E aquilo, investir na nossa saúde, porque é o que a gente tem de mais precioso, né? Que Deus nos deu. É o presente de Deus, né, Karine? Então nós temos que investir. Evitar café, estimulantes, isso também gera muita ansiedade, muita taquicardia, tá? Então, tomar chás naturais, tudo aquilo que possa trazer tranquilidade, como eu disse, meditação, oração. Eu vou compartilhar aqui com vocês algo que é bem pessoal meu. Tem dias, meus amigos, que eu tô tão ansiosa que é difícil para orar. Aí eu me ajoelho, sabe quando vem tudo que tem que fazer naquele dia, no outro dia, e assim eu não consigo sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo? Sabe o que eu aprendi a fazer, Karine? Eu coloco no YouTube música instrumental. Música instrumental para orar. E aí eu fico ali de joelho. Às vezes toca uma, duas músicas, eu vou pedindo para Deus aquietar meu coração. Falo, Senhor, aquieta minha alma, aquieta o meu coração, me ensina a orar, coloca as palavras na minha boca, que a minha oração seja agradável ao teu ouvido, que toda ansiedade caia por terra, e o Espírito Santo vai trabalhando. Às vezes eu choro e fico ali, de joelho, prostrada. Aí, de repente, eu estou conseguindo já falar com Deus com mais intimidade. Porque a gente sabe que o inimigo, ele não suporta essa intimidade que nós temos com Deus. Então, a ansiedade, assim como o pecado, eu sei que são duas coisas completamente diferentes, mas o pecado e a ansiedade, eles conseguem nos afastar de Deus, tá? O pecado, porque o pecado gera morte, né? Eu estou falando de morte eterna, tá, gente? E a ansiedade, porque nós ficamos numa situação de mente tão elétrica que o nosso corpo fica inerte, o nosso corpo fica paralisado. Então isso é muito ruim para nós. Quer complementar com algo mais, Karine? Fica bem à vontade. Se você quiser falar do seu trabalho.
Acho que a gente já falou tudo, né? Quase tudo, nada, né? 1 hora, cara. Então, Milene, eu tô voltando para Santa Fé. Eu tive durante 1 ano fora, fazendo minha pós, o aprimoramento na FAMERP. Tô voltando com uma bagagem, eu acho que bastante significativa. Vou começar a trabalhar a partir de semana que vem na Clínica Vida. Vou estar atendendo neuroinfantil, neuroadulto, também intervenção precoce. É que aqui no interior a gente não fala tanto, né? Mas nas cidades maiores tem os prematuros, que eles passam por intervenção precoce, porque eles têm um atraso maior no desenvolvimento que as crianças que nascem num tempo a termo, né? Vou estar trabalhando também com pilates clínico, adulto e infantil também. A Clínica Vida fica na rua Deraldo da Silva Prado, uma rua abaixo do AME, número 536. Estou à disposição, se quiserem me procurar para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, gente, eu super indico a Karine, uma excelente profissional, minha ex-aluna, super dedicada, super estudiosa, sempre buscando se aperfeiçoar. Vocês perceberam que é uma pessoa calma, que passa essa tranquilidade. Então, quem tiver oportunidade, quando estiver precisando, independente se tem fibromialgia, a fisioterapia ela é sempre muito bem-vinda, né? E graças a Deus, cada dia a nossa profissão tem crescido, graças aos pesquisadores têm surgido novas técnicas, e é uma profissão que eu costumo dizer assim, que ajuda muito o próximo, em todos os sentidos. Nós somos muito felizes, sim, e agraciadas por Deus por ter escolhido essa profissão. Agora eu quero, neste momento, eu preparei hoje um louvor que ele chama-se Maranata, que o significado dessa palavra é Vem Jesus. Então que você possa, onde você está neste momento, pedir pela presença de Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Deus. Que você possa estar em espírito de oração ouvindo esse lindo louvor.
Continuando, meus amigos, vou fazer o sorteio, tá? Para quem esteve nos acompanhando aqui, comentou a nossa live, como eu disse, hoje o sorteio é de uma sessão de acupuntura, que foi um brinde dado pela fisioterapeuta a Daniela Ondei, da Fisioclean, que ela trabalha com acupuntura e hoje está nos presenteando com essa sessão. Muito bom para quem tem fibromialgia, dores musculares, ansiedade. Tá? A acupuntura hoje ela é indicada para vários tipos de distúrbios. Então eu vou fazer o sorteio neste momento. A Clara que dobrou aqui os papéis. Andréia, será que a gente... E aí, participa? Eu já veio. Eu ganhei? Andréia Maria da Silva. O que é o brinde? Uma sessão de acupuntura. Pode sortear de novo pro ouvinte, que eu apresentei. Vocês estão ouvindo, né? A Andréia está presenteando os nossos ouvintes. Então vamos novamente fazer o sorteio. André, tá sendo aquelas agulhinhas grandonas? Ana Paula. Ana Paula, nossa amiga. Ela está na live Milane Calazans. Ana Paula, você ganhou uma sessão de acupuntura. Entre em contato com a gente que a gente passa o telefone da Dani, tá bom? Obrigada pela participação, Ana. E eu gostaria de falar para vocês, meus queridos, sobre a bondade de Deus para a gente finalizar, que está em Mateus 7, no versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão batendo na porta de Deus? Estão pedindo a ajuda de Deus? Como eu disse no início do programa, que Deus ele é o dono, Ele controla o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Que Ele conhece a nossa vida desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa geração. A palavra de Deus aqui está falando para que nós peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Então, meus queridos, parem de sofrer sozinhos, de ficar angustiados, de ficarem ansiosos. Procurem a ajuda de Deus, leiam a palavra de Deus, que na palavra de Deus Ele revela no íntimo do nosso coração a vontade dEle. A palavra de Deus ela é um manual da nossa vida. Tá? Eu tenho aprendido que o único manual que existe para a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Então, para que a gente possa tomar decisões sábias, viver de uma maneira que agrada a Deus e para que a gente possa se alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração, para que todas essas doenças psicossomáticas, todas as pragas deste mundo possam estar bem distantes de nós. Tá? E que você também possa pedir em suas orações para que que Deus revista você, revista a sua casa contra toda a armadura dele, contra toda a armadura de Deus, para que todo lançar do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Walter, você pode colocar um fundinho musical, por favor? Muito obrigada pela participação de todos. Na quinta-feira agora, próxima quinta, eu vou estar falando sobre suicídio com a médica psiquiatra doutora Graziella. Então, eu já convido vocês, peço para vocês avisarem para os amigos, que é um tema também muito importante para a nossa sociedade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Paizinho querido, como é bom, Pai, ter este momento de oração com os nossos ouvintes, com os nossos queridos amigos, ó Pai.
Eu peço que neste momento, Senhor, todos, ó Pai, possam sentir a Tua paz que excede todo entendimento humano, Pai. Porque o mundo passa por muitas aflições, Senhor. O justo, Pai, passa por muitas aflições. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor nos livra de todos. E a Tua palavra nos ensina também que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre Ti. Porque o Teu jugo, Senhor, é suave e leve. Que o Senhor possa colocar no coração de cada ouvinte, Pai, que o Seu jugo é suave e leve. Que nós possamos, ó Pai, parar de sofrer com as preocupações do dia de amanhã, com as preocupações da semana que vem, Senhor. Nos ensina, Paizinho querido, nós que somos pobres, que somos necessitados, mas servimos um Deus vivo. Nos ensina, Pai, a deleitar na Tua presença, a descansar na Tua palavra, Pai. Porque no Salmo 37 está escrito: entrega teu caminho ao Senhor e Ele o ajudará. Deleita-te na presença do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Que você possa, meu amado, meu irmão, a se deleitar na presença do Senhor e que Ele possa aquietar o teu coração e a tua alma. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nossa casa, sobre nossa vida. Que o Senhor ordene os Seus anjos a cuidar de nós, a nos livrarem da praga deste mundo, ó Pai, das artimanhas do inimigo. Nos revista, Senhor, com as armaduras do cristão, com o capacete, Pai, da salvação, com a couraça da justiça, com o sapato da prontidão do Evangelho e com a espada da fé, Pai. Venha, Senhor, nos revestir, ó Pai, nos encher do Seu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, porque o Senhor nos fez por cabeça e nós profetizamos vitória, Pai, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, um abraço. Fiquem todos sob a graça de Deus. Até quinta-feira. Deus os abençoe. Teus sonhos.